versículo 15. Hoje eu quero falar sobre libertação. Quero falar com você sobre como destruir maldições que muitas vezes tem na sua vida e como atrair, construir a bênção de Deus na sua vida. Nós estamos debaixo da graça de Jesus, amém, irmãos? Amém. Nós hoje estamos celebrando a ceia, estamos celebrando aqui a nossa aliança com Cristo, e a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas, muitas vezes, nós nos encontramos debaixo de situações, debaixo de maldições, porque muitas vezes somos nós que proporcionamos isso, nós que damos a legalidade. A Bíblia fala que o diabo ele anda ao nosso derredor procurando alguém para que ele possa derrubar, para que ele possa destruir, para que ele possa pragar. Jesus, ele diz que nós devemos tomar cuidado com determinadas coisas nas nossas vidas. Nós não devemos ter nada do diabo nas nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque o diabo ele vem para destruir. E muitas vezes por falta de entendimento, por falta de conhecimento, muitas vezes por ignorância, mas também muitas vezes consciente, nós acabamos deixando com que, abrindo brechas e deixando com que o inimigo entre nas nossas vidas e traga maldição, e traga situações difíceis, e traga problemas para as nossas vidas. Então, nós temos que entender que no Senhor Jesus, Ele nos chamou para sermos abençoados. Olha o que o seu irmão falou, ser abençoado. Ser abençoado. O desejo de Deus é que nós sejamos abençoados, porque na cruz o Senhor Jesus levou toda a nossa maldição no nosso meio. Aleluia. Agora, é importante saber também, quero ressaltar isso, falar muito sobre isso hoje, que muitas vezes nós damos legalidade do diabo agir nas nossas vidas. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Vem, vê, e hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Pode passar aí. Se obedeceres ao mandamento que hoje te ordene, amar o Senhor, teu Deus, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, o Senhor teu Deus te abençoará na terra e que está entrando para possuir. Mas se o teu coração se desviar, se não quiseres ouvir, for seduzido para adorar e cultuar outros deuses, declaro-te hoje que certamente serás destruído, não prolongarás os seus dias na terra, nem que entrarás para possuir, depois que atravessares o Jordão. Convoco hoje o céu e a terra como testemunho contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha só. Diante de mim e de você, diante de nós, sempre estará a bênção e a maldição. E aqui o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele está dizendo, olha, que Ele coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Que nós, que é responsabilidade minha e sua, é responsabilidade nossa, escolher o que nós queremos. Escolher se nós queremos viver debaixo de bênção, ou se nós queremos viver debaixo de maldição. Ou também se nós queremos as duas coisas. Você pode querer a bênção, mas com suas atitudes, muitas vezes, você pode estar trazendo a maldição para debaixo de você. Então, o que é que pode atrair a maldição para a minha vida? O que é que pode trazer legalidade para o diabo agir na minha vida?
você atrair maldição para a sua vida. Coisas que você muitas vezes nem acha que é isso. Pode ser que o que eu vou falar aqui agora para você pareça que não é, parece que é uma coisa normal. Não, pastor, eu não acredito nisso. Não, pastor, não pode ser, é isso aqui mesmo. Se for analisar a fundo na palavra de Deus, você vai ver que coisas, muitas vezes aos seus olhos simples, você pode achar que isso aqui, não, isso aqui já é muita coisa, o pastor está querendo falar muita coisa. Você pode achar, não, mas eu falo isso, mas acontece isso, mas é brincadeira. Pode ser que por uma brincadeira você pode estar trazendo maldição. Não, mas isso aqui foi um momento de nervoso. Pode ser que em um momento de nervoso você abriu uma brecha para o diabo entrar na sua vida. O que é, irmãos, que atrai tanto e abre tanta brecha para o diabo agir nas nossas vidas e produzir maldição sobre nós? São as nossas, muitas vezes, palavras. Aquilo que você fala, muitas vezes, abre brecha para o diabo agir na sua vida. E eu quero mostrar isso para você. Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 3, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus diz assim: vede como uma fagulha põe em brasas grande selva. Tiago, capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz aí: a língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Olha o que a palavra de Deus está dizendo sobre aquilo que sai muitas vezes da nossa boca. As palavras, elas têm poder. Vou repetir para você: as palavras que você fala, elas têm poder. Muitas vezes uma palavra que você fala, ela tem tanto poder que ela deixa uma pessoa triste. Ela tem o poder de abater uma pessoa, como ela também tem o poder de encorajar uma pessoa. Palavras têm poder. As palavras, muitas vezes, elas despertam alegria ou elas levam as pessoas à angústia. Aquilo que você fala tem poder de trazer alegria na vida de uma pessoa, mas ela também tem poder de trazer tristeza e causar angústia na vida das pessoas. Por causa de palavras não medidas, duras e desprovidas de misericórdia, vidas, lares são destruídos. Filhos abandonam os pais. Travam-se grandes conflitos entre colegas de trabalho, entre amizades. Amizades são rompidas por causa do quê? Palavras impiedosas sempre causam algum tipo de destruição. Então, palavras têm poder. Palavras podem edificar ou também podem derrubar pessoas. Então, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar bem atentos com aquilo que nós estamos falando. Você precisa estar atento com aquilo que você está falando. Você sabia que pelas suas palavras você vai ser, olha aqui para mim, presta atenção aqui, pelas suas palavras você vai ser justificado diante de Deus, ou você vai ser condenado por aquilo que você fala. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, olha a palavra de Deus aí. Mateus 12, 36 e 37. Aqui diz aí: digo-vos que no dia do juízo os homens terão que prestar contas de toda
palavra inútil que profere. Olha o que ele diz, versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. Isso é Jesus que está dizendo. Por quê? Porque as suas palavras têm poder. Olha o que Davi diz no Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Senhor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Olha aí. Davi está pedindo para o Senhor guardar a boca dele e vigiar a porta dos lábios dele. Para quê? Para que da boca dele não saia palavras que vão trazer condenação na vida de pessoas, ou palavras que vão trazer condenação para a própria vida dele. Então, olha só, palavras podem aproximar pessoas, como também pode afastar umas das outras. Todo cuidado com as palavras ainda é pouco, meu irmão e minha irmã. Você precisa aprender a tomar cuidado com aquilo que você tem falado, com aquilo que sai da sua boca. Todo cuidado é pouco. Por quê? Porque as nossas palavras, depois que nós falamos, olha para mim, depois que você fala, você não pode trazer de volta ela para dentro de você. Uma vez que você proferiu a palavra, uma vez que você soltou uma sentença, uma vez que você falou algo, não tem como voltar atrás. Você já falou. A palavra já foi liberada. Então, olha só, a língua desenfreada pode causar danos irreparáveis na sua vida. Tome cuidado com aquilo que você fala, porque determinadas coisas que você fala podem causar danos irreparáveis na sua vida. Olha aqui, o futuro de uma pessoa pode ser totalmente comprometido com aquilo que ela fala ou com aquilo que ela ouviu, em decorrência do uso da sua língua, em decorrência do uso daquilo que você fala. Olha o que diz lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21, olha o que diz aí. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha só, palavras têm poder. Repete aí, palavras têm poder. Olha o que ele está dizendo aí. A morte e a vida. Aí em Deuteronômio nós acabamos de ler a bênção e a maldição também. E ele está falando aqui, olha, aquele que a ama comerá do seu. Sabe? Pode ser que muitas coisas, olha aqui para mim, presta atenção. Pode ser que muita coisa do que está acontecendo na sua vida de negativo, muitas coisas que estão acontecendo na sua vida de ruim, pode ser por causa das palavras que você tem falado. Pode ser de coisas que têm saído da sua boca, que têm abrido brechas, que têm abrido legalidade e que têm dado motivo para o diabo trabalhar na sua vida. Então, olha só, muitas vezes dizemos às pessoas, principalmente para a família, você é intolerável, você não presta, ninguém vai gostar de você, você nunca vai ter amigos, você é uma pessoa muito antipática, você é chato, você é feio, você é ignorante, você é burro, você é isso, você é aquilo. E essas palavras vão dar brechas. Aquele que não entende, por isso que eu quero trazer esse entendimento para você hoje. Aquele que não entende o poder das palavras proferidas, ele acaba trazendo, amaldiçoando tudo à sua volta. Tem pessoas que amaldiçoam o seu esposo, amaldiçoam os seus filhos, amaldiçoa a sua esposa, amaldiçoa a sua casa, amaldiçoa o seu carro, amaldiçoa o seu salário, amaldiçoa o seu trabalho, e depois querem que as coisas boas aconteçam na sua vida.
pessoas que amaldiçoam tudo e todas as suas voltas com as suas palavras desenfreadas, com as suas palavras sem pensar naquilo que está falando, e vai lançando semente para o diabo trabalhar e agir na sua vida. E depois quer a bênção de Deus. E muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes está orando e falando: Senhor, por que o Senhor não faz na minha vida? Senhor, por que as coisas não acontecem? Por que eu estou passando por essas lutas? Por que eu estou passando por essas tribulações? Por que eu estou passando tanta dificuldade? Por que meu filho não muda? Por que meu esposo não muda? Por que a minha esposa não muda? Por quê? Porque você está usando as suas palavras para dizer ao contrário daquilo que você quer que aconteça na sua vida. Palavras têm poder. Então aqueles que desconhecem o poder da palavra, eles saem amaldiçoando tudo. Então você precisa, a partir de hoje, começar a pensar bem as suas palavras. Provérbios capítulo 18, versículo 20, volta aí um aí, 20, versículo 20. O homem se fartará do fruto da sua boca, daquilo que brota dos seus lábios. Então é aqui, as palavras, elas produzem frutos. É importante você dizer isso aí para o seu irmão. Fala para o seu irmão: as palavras produzem frutos. Palavras produzem frutos. Do fruto da boca o coração se farta. As palavras que proferimos, elas são como sementes. Quando você fala algo para gerar condições favoráveis na sua vida, isso vai acontecer. Aleluia. Agora, quando você fica só amaldiçoando as coisas na sua vida, vai piorar. Misericórdia. Quando você lança palavras para mudança, para transformação, para crescimento, palavras que abençoam, o Espírito Santo vai pegar isso e vai usar isso ao seu favor. Agora, quando você fica lançando palavras negativas, palavras destrutivas, palavras que o diabo vai pegar e vai trabalhar, pode ser que determinadas coisas que estão acontecendo na sua vida hoje, ei, presta atenção aqui, é fruto daquilo que você tem falado. Você está desfrutando de coisas que é fruto do que os seus lábios falam. Porque a sua boca, ela tem o poder de produzir bênção, mas a sua boca também tem o poder de produzir maldição. Então vamos praticar agora. Vira para o irmão do seu lado e dê uma palavra de bênção para ele aí agora. Dê uma sentença de bênção na vida do seu irmão agora. Fala para quem quer solteiro, você vai casar. Eu já casei. Não mais, O homem não de mais. Deus, uma mulher de Deus. Fala para aquele que tem 2 filhos, você vai ter 5 filhos. Fala para aquela. Fala para aquele que tem um que ele vai triplicar. Eita Deus. Aleluia. Esse é só o primeiro, Olha aí pro seu irmão, fala para ele que você vê ele andando com um carro novo esse ano ainda. Fala para ele que esse ano ele vai prosperar muito, que Deus vai dobrar o salário dele em nome de Jesus. Está vendo? Está vendo como que as palavras que acabamos de falar aqui agora mudou o ambiente? Fez você rir, fez você sorrir, se alegrar e desejar que isso aconteça na sua vida. Aleluia, Deus é bom. Quanto suas palavras têm poder? Agora, o que é maldição? Presta atenção. Maldição é a autorização dada ao diabo para que ele
exerça autoridade sobre alguém. Maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre alguém para causar dano à vida amaldiçoada. Olha só. Por isso, olha aqui para mim. Eric, aumenta um pouquinho para mim. Eric, aumenta um pouquinho para mim, então. Nem você está me escutando aí, tá vendo? Está tão baixo, nem você está me ouvindo aí em cima. Nós vamos inaugurar uma galeria em cima, está cheio de irmãos aí em cima. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha aqui para mim. A maldição, por isso que tem famílias que vivem debaixo de maldição. Porque alguém, em algum tempo, em algum período determinado, deu autoridade através de palavras para que o diabo agisse na vida dessas pessoas que estavam debaixo da sua autoridade. Por exemplo, quando um pai ou uma mãe, eles amaldiçoam os filhos, esses filhos vão andar até que essa maldição seja quebrada. Esses filhos vão andar debaixo de maldição. A maldição é um dizer profético negativo sobre a vida de alguém. A maldição é a prova mais contundente do poder que tem as palavras. Olha só. E é em momentos de ira, presta atenção, em momentos de ira, é em momentos de que você está indignado, é em momentos que você está descontrolado emocionalmente, ou decorrente de algum desejo que você teve que foi frustrado, e você muitas vezes profere o quê? Maldição. Você está nervoso. O que você fala quando você está nervoso? Quando você foi contrariado pelo seu filho, pelo seu marido, por sua esposa, por alguém, por seu patrão, o que é que sai da sua boca? É nesse momento que muitas vezes o que acontece? Nós lançamos maldição sobre a vida daqueles que estão embaixo de nós. Então você tem que tomar cuidado nesses momentos. Então, por exemplo, você olha para a pessoa e fala assim: um dia você vai implorar por minha ajuda, mas eu não vou te atender. Já saiu isso da sua boca? O que você está fazendo comigo, os outros vão fazer com você. Você vai morrer sozinho, sem ninguém para te ajudar. Já ouviu isso de alguém? Levante sua mão em nome de Jesus. E hoje eu quero quebrar essa maldição na sua vida em nome de Jesus. Eu declarar você livre dessa maldição. Então, porque muitas vezes por não conhecer o poder das palavras, é que nós vivemos amaldiçoando nossos filhos. Fica chamando seu filho de burro, falando que ele não é inteligente, chamando ele de apelidos. Muitas vezes vão trazer transtornos até para a vida adulta do seu filho. Muitas vezes nós amaldiçoamos nossos parentes. Ah, fulano de tal não presta, aquele ali não presta. Muitas vezes nós amaldiçoamos as autoridades. Inclusive, muitas vezes você amaldiçoa o seu trabalho, o seu negócio. Às vezes você amaldiçoa até você mesmo. Às vezes você fala: eu não nasci para ser feliz.
acarretar opressão. Presta atenção, isso aqui é para você. O Espírito Santo está falando com você nessa manhã. O que é opressão? Opressão é a presença de demônios em determinados ambientes. Eles invadem determinado local e tornam o local pesado e carregado. Mesmo onde você mora, você pode estar hoje debaixo de opressão. Quando você dá legalidade, você diz palavras de maldição, você dá legalidade para demônios entrar dentro da sua casa e transformar o ambiente do seu lar, que era para ser um ambiente de acolhimento, que é para ser um ambiente seguro, que é para ser um ambiente de amor, que é para ser um ambiente de compreensão, que é para ser um ambiente de descanso, que é para ser um ambiente de alegria, que é para ser um ambiente de paz, se torna um ambiente pesado, se torna um ambiente carregado. Muitas vezes você não consegue nem ficar dentro da sua casa. Por isso que tem muitos homens que não gostam de estar dentro de casa. Tem muitos homens que preferem estar na rua, trabalhando, estar na rua, fazendo alguma coisa, e o último lugar que ele gostaria de estar é em casa, porque ele chega em casa, às vezes, a mulher está soltando os cachorros, fala um monte de coisa, e ele não suporta, porque o ambiente fica pesado. Quantas vezes você já foi dormir com o diabo dormindo no meio do casal, por causa de palavras que são ditas um ao outro? O diabo está lá dormindo no meio do casal, o diabo está lá no quarto. Quantas vezes você tentou dormir quando você discutiu com a sua esposa, com o seu marido e com seus filhos, e você falou palavras ruins, você humilhou, muitas vezes você falou palavras de baixo calão, muitas vezes você xingou, muitas vezes você humilhou, e aí vocês tentam dormir dentro dessa casa e não conseguem. Por quê? Porque o demônio há uma opressão ali. Há demônios fazendo festa dentro da sua casa. Tem famílias que todas as vezes que estão juntos, se juntam para falar mal dos outros, difamam. São lares onde as palavras são muito mais instrumentos de destruição do que de edificação. Olha o seu irmão e fala para ele assim: nunca mais se ajunte com ninguém para falar mal dos outros. Porque você pode, e isso, pior ainda se for dentro da sua casa. Não permita que pessoas entrem dentro da sua casa para falar mal dos outros. Por quê? Porque você pode estar gerando dentro da sua casa um ambiente de opressão. Opressão, então, elas vêm através de palavras negativas, palavras queixosas, lamúrias. Também dão lugar à opressão demoníaca. Opressão é pois pessoas e demônios convivendo no mesmo ambiente, dividindo o mesmo espaço. Se você começar a orar, se você começar a ter intimidade com o Senhor, relacionamento com Deus, quando você entra num lugar opresso, você sente. Se você tiver um mínimo de discernimento espiritual, você consegue identificar um lugar onde há opressão. Você entra na casa, você já sente um ambiente pesado, um ambiente esquisito, porque tem demônios ali dentro. Tem demônios agindo ali dentro ali.
vai ver que esses demônios vão embora da sua casa. E quem vai fluir lá dentro é o Espírito Santo de Deus. Você vai ver, em vez de você ver demônios, você vai ver anjos trabalhando ao seu lado. A segunda coisa que as palavras de maldição elas produzem na vida das pessoas também é possessão demoníaca. Lembre-se, opressão é a pessoa está debaixo de pressão demoníaca. Os demônios estão ali oprimindo as pessoas. Eles estão do lado de fora. Agora, a possessão é diferente. A possessão, ela tem a presença de demônios, mas os demônios estão dentro da pessoa. Eu estou aconselhando um pastor. Nesses dias, tem um pastor que é cliente meu e ele vai lá, eu lavo rápido lá, ele vai lá lavar o carro comigo. E esses dias ele abriu comigo, ele abriu uma situação comigo e eu creio que isso foi o Espírito Santo de Deus que direcionou isso. Ele tem um problema muito sério com a filha. A filha mais velha dele dá muito trabalho para ele. E essa moça, ele é pastor, a mulher dele é pastora, eles dirigiram igrejas, hoje ele não está dirigindo, mas ele já dirigiu várias igrejas, é um homem frutífero, é um homem de caráter, é um homem de Deus. E essa filha dele, ela tem envolvimento com drogas, dá muito trabalho para ela, agora está frequentando, a última vez que ele falou para mim, falou que ela está frequentando até um espiritismo, uma banda. E ele falou isso para mim porque um dia ele estava lá e ele atendeu ela no telefone, irmãos. Eu fiquei impressionado com tanta coisa que ele falou para ela no telefone. E aí ele contou a história para mim. E aí eu falei para ele, irmão, você precisa mudar a maneira como você tem tratado sua filha. Não, pastor, mas já fiz de tudo, já tentei de tudo, e ela não tem jeito, ela só me dá tristeza. A última vez que ele falou comigo, ele falou assim, olha, eu tenho orado, sabe, para Deus. Meu Deus. Misericórdia. Deus dá um jeito nessa situação. Eu falei para ele, irmão, você está entregando sua filha para o diabo. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. E aí, no meio da conversa com ele, eu falei para ele, olha, o problema não é a sua filha. O problema é você. O senhor não entendeu ainda, ele é mais velho que eu, o senhor tem mais idade que eu. Eu falei, o senhor não entendeu ainda que há uma guerra espiritual sendo travada, não contra a sua filha, mas contra o Senhor e a sua esposa. Eu falei, não é contra a sua filha que ele está lutando, o amigo está lutando, é contra você. Porque você é um homem de Deus, sua esposa é uma mulher de Deus, vocês ganham vidas para Jesus. E aonde que o diabo vai tocar para tentar estar desestabilizando, está tentando destruir você? Ele é através de uma pessoa mais querida que você tem, que é seus filhos. Em algum momento você deixou de proteger seus filhos espiritualmente, o diabo entrou. E como que o diabo entrou? Eu pergunto para você, como que o diabo entrou? Por palavras. Por que o diabo está destruindo essa moça? Por causa das palavras que ele tem falado. E eu falei para ele, o diabo está usando ela para destruir você. Então o que eu quero dizer para você, eu falei para ele, o que eu quero dizer para você? Mude a maneira como você enxerga as coisas. Mude a maneira como você tem tratado a sua filha. Mude a maneira como você tem enxergado as coisas. Você tem enxergado as coisas de uma maneira natural. Agora você precisa enxergar as coisas de uma maneira espiritual. E as suas palavras têm poder. Eu falei para ele, as suas palavras têm poder. Então, ao invés de você agora ficar reclamando, ficar amaldiçoando ela, começa a declarar aquilo que você quer ver que aconteça na vida dela. Começa a falar assim, essa menina vai ser uma missionária.
menina vai ser uma pastora, essa menina vai dar um testemunho forte de transformação. Comece a declarar isso sobre a vida dessa menina. Comece a declarar você e sua esposa. Falei, você já fez um jejum por ela? A gente jejua, não, vai fazer um jejum de 21 dias a partir de hoje. Deus vai começar a transformar a vida dessa menina. E olha só, ele estava destruindo, colaborando com o diabo para destruir a vida da filha dele por causa do quê? Palavras. Porque palavras têm poder. Essa moça, pelo que ele fala, ela é completamente dominada por demônios. Na conversa ele falava para ela, isso aí, sabe o que é isso aí? Isso aí é demônio. Você está cheio de demônio. Tem demônio na sua vida. Eu já falei para você. Olha só. Olha só. Vai. Eu falei para ele, você é uma autoridade sobre a vida dela. Ela está debaixo da sua autoridade. É uma mulher separada, mas ela mora com você. Então ela está debaixo da sua autoridade. Aquilo que você fala tem poder. Aquilo que você fala tem poder. Aquilo que você fala para os seus filhos, meu irmão e minha irmã, tem poder. Aquilo que você fala da sua esposa, marido, tem poder. Aquilo que você fala do seu marido, minha irmã, tem poder. Porque vocês dois são um. Tudo que você fala afeta a vida dele, afeta a vida dela. Aquilo que você fala dos seus parentes tem poder. Por que tem poder? Porque muitas vezes os seus parentes não são cristãos. E você é. Então você é uma autoridade espiritual. Você pode mudar o curso da sua família que ainda não se converteu através do que? Da sua oração. Através das palavras que você declara. Ao invés de você a partir de hoje ficar falando, olha, fulano de tal não presta, começa a declarar salvação. Eu declaro salvação sobre o meu irmão, eu declaro salvação sobre minha cunhada, eu declaro salvação sobre meu sobrinho, eu declaro salvação sobre o meu pai, eu declaro salvação sobre a minha mãe, eu declaro um novo tempo sobre a vida dela, em nome de Jesus vai ter um encontro com Deus. Porque palavras têm poder. Então olha só, a segunda forma da maldição entrar na vida de uma pessoa é a possessão. Os demônios entram. Entram, é a pior consequência que pode ter e existir na vida de uma pessoa, ser controlada por um demônio. Tem alguém na sua família? Você olha e fala, essa pessoa é controlada por demônios? Então começa a liberar sentenças de libertação sobre a vida dessas pessoas. Ao invés de você criticá-las, começa a liberar palavras, sentenças de transformação na vida dessas pessoas. Então olha só, a maldição, quando você diz palavras de maldição, ela vai trazer opressão e ela vai trazer possessão, tanto na vida dos seus, quanto na sua própria vida. Agora, a bênção, se as palavras que proferimos podem construir maldição, elas também têm o poder de produzir o contrário. Amém. De produzir bênçãos. Então olha só, quando parabenizamos, quando você dá parabéns para uma pessoa, quando você deseja sucesso, quando você elogia sinceramente uma pessoa, você está fazendo o quê? Você está abençoando a pessoa. Amém. Olha só, Deus nos chamou para nós sermos o quê? Abençoadores. Em todo tempo. Deus nos chamou para abençoar as pessoas indistintamente. Deus nos chamou para nós abençoarmos até os nossos inimigos. Quando você olha para os seus inimigos, ao invés de você falar assim, aquela fofoqueira, desgraçada, não. Você vai olhar e vai falar assim, essa aí vai se converter e vai virar uma mulher de Deus. Essa aí vai se converter e vai ser transformada por Jesus.
Nossas palavras têm o poder de criar situações favoráveis. Ei, está passando por um problema difícil, uma situação ruim, por algo ruim, começa a falar o que você quer que aconteça. Começa a criar um ambiente favorável para que o Espírito Santo possa agir. Começa a criar um ambiente favorável para que as coisas aconteçam. Por quê? Porque quando você começa a falar só coisas negativas, primeiro tem que ter uma libertação para depois o Espírito Santo poder agir. Primeiro a maldição precisa ser quebrada para que o Espírito Santo possa agir. Então crie, através das suas palavras, situações favoráveis. Abençoar alguém é invocar a atuação divina em favor daquela pessoa. Ei, escutou? Abençoar alguém é invocar a atuação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Amém. Quando você abençoa alguém, você está sendo um canal para o Espírito Santo agir e trabalhar na vida daquela pessoa. Nossas palavras, olha só, tem o poder de abençoar. E abençoar é, sobretudo, um ato de fé. Quando eu estou abençoando, por exemplo, eu estou falando aqui para os irmãos, que esse ano aqui você vai prosperar muito. Amém. Eu sei que tem irmãos aqui passando por problemas, por dificuldades financeiras, mas eu estou declarando, porque eu estou criando um ambiente favorável para o Espírito Santo agir na sua vida. Por que todo domingo eu estou falando isso? Porque eu estou gerando um ambiente favorável ao seu favor. E eu sei que Deus vai agir, porque Deus já falou que vai agir. Eu falo por fé. Por exemplo, quando nós pedimos a oferta aqui, eu falei 14 mil, mas eu orei e falei, Senhor, eu quero 21. Eu comentei isso aí com 2 ou 3 irmãos aqui só. Bom, minha meta é 20 mil. Estou orando por 21, eu profetizo, declaro 21. Então você vai declarando e vai criando o que? Um ambiente favorável para que isso aconteça. Então abençoar é isso, é um ato de fé. Aonde você está criando no reino espiritual um ambiente favorável. Anjos vão trabalhar através das suas palavras. Mas tem gente que gosta de colocar demônio para trabalhar. Em nome de Jesus está amarrado isso a partir de hoje. Eu declaro que os anjos vão trabalhar a seu favor a partir de hoje, através das palavras que saem da sua boca. Então olha só, Hebreus capítulo 11, versículo 20 e 21, diz que pela fé, sabe não? Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Olha só, antes de acontecer, Jacó já tinha proferido palavras em favor de Isaac e Esaú. De Jacó e Esaú. Isaac já tinha proferido palavras. Jacó abençoou cada um dos filhos de José. O que é abençoar, irmãos? Abençoar é declarar profeticamente o bem de uma pessoa, crendo que Deus endossa as nossas palavras. É conclamar o céu em benefício nosso e de alguém. Muitas vezes tem pessoas que têm facilidade de amaldiçoar, mas têm dificuldade de abençoar. Dificuldade de abençoar. E tem pessoas que vivem espalhando sementes de maldição. Com a sua própria boca. Olha aqui para mim. Você pode autorizar o diabo a atuar nas circunstâncias e na vida das pessoas. Nossas palavras semeiam bênção e maldição sobre nós mesmos e sobre os outros. Quando criticamos, quando murmuramos, abrimos caminho para o inimigo. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 11, versículo 14. Jesus nos deu um grande exemplo sobre isso, olha aí. Então Jesus disse à figueira, olha só, Jesus disse à figueira, ninguém jamais toma do teu fruto. Seus discípulos ouviram isso. Olha só, Jesus estava passando, tinha uma figueira cheia de folhas, ele pensou que tinha frutos naquela figueira.
Jesus lançou uma sentença sobre aquela figueira, lançou uma palavra sobre aquela figueira. Jesus disse que nunca mais ninguém tomará fruto de você. Quando eles voltaram, os discípulos olharam aquela figueira. No outro dia, quando eles voltaram, aquela figueira estava seca. Olha só, por que Jesus fez isso? Por que você acha que Jesus amaldiçoou uma figueira? Para mostrar aos discípulos quão profundo pode ser o alcance da maldição. Para que eu e você também soubéssemos que palavras têm poder. Palavras têm poder. Então quero dizer para você, não amaldiçoe ninguém, nem a você mesmo. Olha o que diz no Salmo 109, versículo 17. Salmo 109, versículo 17. Já que amou a maldição, então ela lhe sobrevém. Já que não desejou a bênção, ela se afasta dele. Tem gente, presta atenção aqui, tem gente que ama a maldição. Como assim, pastor? Tem gente que ama a maldição? Porque mesmo sabendo que palavras têm poder, elas continuam amaldiçoando. E aí, aqui tem uma coisa importante para você aprender nesse versículo. Que quando você ama a maldição, quando você vive lançando e falando palavras de maldição, a maldição vem sobre você. A maldição, ela vem sobre quem, irmãos? Quem você amaldiçoou? Sim ou não? Ela vem sobre aquela pessoa que você amaldiçoou, mas ela também vem sobre você. Por isso que tem pessoas que têm problemas sentimentais, problemas emocionais, enfermidades, doenças, que muitas vezes não sabe por que está acontecendo essas coisas, porque a maldição chegou até ela. Ela vive amaldiçoando pessoas, mas a maldição chegou nelas. Há pessoas que vivem amaldiçoando, se amaldiçoando também. Tem pessoas que vivem falando assim, ó, eu sou um idiota. Nossa, mas como eu sou um idiota? Não presto para nada. Meu destino é sofrer. Já cansei de ver gente falando assim, nossa, mas eu sou mesmo azarado, hein? Eu sou um fracassado. Nunca vou vencer na vida. Tem pessoas que se depreciam fisicamente, se consideram feias, se consideram gordas, magras, não gostam do cabelo, não gostam do nariz, da boca e assim por diante. Lá na parábola das 10 minas, eu falei a semana retrasada sobre ela, o Senhor disse que aquele servo mau, que ele seria condenado pela sua própria boca, lembra? Pois tive medo de ti, o servo falou, que és homem rigoroso, tira o que não pusesse, ceifas o que não semeasse. Respondeu, servo mau, por tua boca te condenaria. Olha só, coisas erradas muitas vezes acontecem na sua vida por palavras que você tem proferido. Quando proferimos maldição contra nós mesmos, autorizamos o diabo a agir em nossa vida. Quem vive se amaldiçoando não pensa duas vezes em fazer o mesmo com os outros. Se você amaldiçoou você mesmo, imagine os outros. A Bíblia fala para nós também não amaldiçoar as autoridades. Tem muita gente que em tempos de crise, de desemprego, em tempos difíceis,
lança a culpa no governo. Muitas vezes a culpa é dele mesmo, mas isso não autoriza a julgar o governo. A Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades. Lá em Deuteronômio, capítulo Êxodo 28, 22, 28, fala para a gente não amaldiçoar o governo do nosso povo. Eclesiastes capítulo 10, versículo 20, fala que nós não devemos, nem no nosso leito, nós devemos amaldiçoar o rei. Mesmo que a gente não concorde com o governo que está aí, a gente tem que orar por ele. Isso é uma decisão sábia e eficaz. Agora, você tem que ser mais cauteloso ainda quando se diz respeito às autoridades espirituais. Pessoas que ocupam lugar de posição na igreja. Os demônios tirarão proveito possível, todo o proveito possível de nossas palavras. Então nós temos que fazer como Davi, pedir para o Senhor colocar guarda na nossa boca. Agora, uma coisa muito comum, eu estou encerrando, tá bom? Você não está com o som, eu estou encerrando. Dá uma chacoalhada no sermão aí, é forte. Eita! É muito comum os pais amaldiçoarem os próprios filhos com palavras. Muitas crianças que poderiam vir a se formarem no curso superior têm sido literalmente ceifadas em seus propósitos futuros, pelo uso muitas vezes impensado de palavras de maldição por parte dos próprios familiares. É contra nossos filhos que lançamos a maioria das maldições. Diga misericórdia. Mediante expressões ameaçadoras nos momentos de ira, indignação, e as pragas se cumprem. As pragas mais comuns. Olha aí, quando você se casar, você vai ver o que é bom. Você vai pagar tudo que você está me fazendo. Ninguém vai querer te ajudar. Seus filhos vão fazer com você tudo que você está fazendo comigo. Ninguém vai tolerar você. Você não vai dar nada que presta. Você não vale nada. Você é uma peste, uma praga, imbecil, tolo, burro, vagabundo, etc. As pragas, isso é sério, irmãos. As pragas podem comprometer o futuro dos seus filhos, dos nossos filhos. Há crianças que são amaldiçoadas antes mesmo de nascer. Não devemos dar lugar ao diabo. Quando amaldiçoamos nossos filhos, estamos dando permissão no diabo agir na vida deles. Há tempos atrás, isso é uma verdade. Há tempos atrás, os pais costumavam abençoar os seus filhos quando eles levantavam, quando eles saíam de casa, quando eles chegavam, quando eles iam dormir. Hoje, irmãos, hoje você não vê isso, irmãos. Raramente você vê isso acontecer. A modernidade tem feito esse costume desaparecer no meio, até mesmo dentro da igreja. Nós devemos ter cuidado até com os nomes que nós colocamos nos nossos filhos. Você sabe que tem nomes, por incrível que pareça, tem nomes que carregam maldições. Sabia disso? Por exemplo, Maria das Dores. Maria das Dores, olha só. É um nome que carrega. Mara significa amargura. Adriana, deusa das trevas. Cláudio, coxo, aleijado. Dolores, dor.
nossos bens devem ser abençoados antes mesmo de serem desfrutados. Porque praticamente tudo que usamos foi produzido e fabricado por pessoas que não temem a Deus, zombadores, incrédulas, devassos, infiéis. Devemos abençoar tudo que possuímos. Eu estava conversando com a irmã aqui na igreja, aí ela falou que trabalhava num lugar, ela fosse na padaria, será? Quando eles estavam com raiva do cliente, eles cuspiam. Deixa no meio, no lanche, davam cliente. Aí você chega em casa, você não ora abençoando, já vai comendo. A pessoa lançou, proferiu uma maldição, falou algo. Você vai lá e já vai usando, já vai comendo, já vai. O diabo usa pessoas para proferir sentenças. Quem disse que uma pessoa do mal, usada por Satanás, não fez essa roupa que você está vestindo? Falou, seja amaldiçoada a pessoa que está vestindo essa roupa. E aí você vai lá e veste, sem antes orar, agradecer, consagrar a Deus. Então tudo que entrar na sua casa, consagre ao Senhor. Dê uma sentença de bênção em cima dos seus bens. Então você deve abençoar tudo: bens, móveis, imóveis, grandes, pequenos, casa, veículo, móveis, terreno, aparelho, plantação, etc. Tudo. Existem objetos que por natureza são amaldiçoados. Imagens de escultura, ídolos, objetos usados, levados a centros espíritas, objetos de práticas ocultistas, objetos pornográficos, até o seu dinheiro, até a nota que está no seu bolso pode ter sido amaldiçoada. Por isso você tem que dar o seu dízimo e a sua oferta para consagrar a sua vida financeira. Pode ser que a nota que você está no seu bolso aí, já pode ter ido num prostíbulo, pode ter ido num centro de macumba, para fazer uma macumba para uma pessoa, pode ser fruto de um assassinato, alguém foi morto por causa daquela nota. Já parou para pensar? Essa nota já passou por bar, já passou por prostíbulo, já passou por centro espírita, por centro de macumba, já passou na mão do traficante, já passou, está na sua mão. Aí você carregando ela com toda a alegria no coração. Você abençoou, você consagrou isso ao Senhor. Vamos ver como é espiritual, o mundo espiritual influencia em todas as áreas da sua vida. Lugares amaldiçoados. Em Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 24, Jesus amaldiçoou 3 cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum, por causa da sua incredulidade. Se uma cidade pode ser amaldiçoada, então também pode ser abençoada, né, irmãos? Aleluia. Então, olha só, nós temos o poder de abençoar esse lugar. Amém. De abençoar essa cidade. Aleluia. Nós temos o poder de abençoar a nossa rua. Você tem o poder de mudar, nós temos o poder de mudar circunstâncias aonde nós estamos. A igreja tem o poder de fazer isso. Aleluia. De mudar um bairro, de mudar uma cidade, de mudar. Eu conheço uma igreja que foi construída no meio de uma das piores favelas de Belo Horizonte. Hoje, esse bairro é conhecido no mundo inteiro por causa dessa igreja. O Brasil inteiro conhece esse bairro. É um bairro onde a pobreza, a miséria operava. Hoje, mudou a região. O bairro é conhecido no mundo inteiro por causa dessa igreja. Nós vamos mudar essa cidade em nome de Jesus. Amém. Nós vamos mudar o Jardim Santo André em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, olha só. Ao invés de você ficar amaldiçoando esse Jardim Santo André aqui, não presta. Só tem ladrão. Só tem traficante, só tem isso. Não, começa a abençoar. Começa a declarar. Nós vamos mudar a realidade desse lugar. Aqui vai ser o lugar onde Jesus vai ser glorificado. Jardim Santo André vai ser o lugar onde o trono de Deus vai ser exaltado. Amém. Aqui vai ser o trono do Senhor Jesus na cidade. Todos olharão para o Jardim Santo André e vão declarar: ali é um lugar abençoado em
nome de Amém. Jesus. É poucos amém, infelizmente. Meu Deus, mas amém. Glória a Deus. Então, nós devemos quebrar todas as cadeias de maldição. Muitas famílias podem estar debaixo de cadeias de maldição hereditárias, vícios e pecados de todos os tipos. Agora olhe para a sua família agora, olha para mim. Presta atenção nesse aqui. Olha para a sua família agora. Quantos familiares são dominados pelo alcoolismo, pelo fumo, pelas drogas, pela prostituição, pela idolatria, por casamentos arruinados, por divórcio, por pobreza, por miséria, por enfermidades? Se temos consciências de maldições que se repetem ao longo das gerações de nossa família, devemos nos posicionar, desfazendo e quebrando toda a cadeia de maldição, antes que seja feita mais uma vítima. Essas cadeias podem ser quebradas no nome de Jesus. Amém. Eu quero declarar algo sobre a sua vida nessa manhã. Deus te levantou para você salvar a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Deus hoje está abrindo seus olhos para que através de você a sua família chegue ao conhecimento de Jesus. Então se posicione. Comece a se posicionar pelos seus familiares. Vai ser muito mais gostoso você chegar no céu, se encontrar com Jesus, com toda a sua família reunida, do que você chegar no céu e saber que tem familiares seus que não vão estar lá junto com você. Então você tem a oportunidade nesses dias de ser um instrumento do Espírito Santo para quebrar toda a cadeia de maldição que foi liberada sobre a sua família. Em nome de Jesus. Provérbios 26:2 diz que maldição sem causa não se cumpre. Tem maldições que as pessoas lançam sobre você, mas se você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus, se você está debaixo da autoridade de Jesus, se você está debaixo, andando em conformidade com a palavra de Deus, essas maldições nunca vão te tocar. Porque nunca vão pegar. Porque você é protegido, você é guardado. Pode fazer macumba para você o quanto quiser, pode colocar seu nome na boca do sapo, pode fazer o que quiser. Você é guardado, você é protegido. A maldição sem causas, ela não pega. A Bíblia fala de Balaão. Baraque contratou Balaão para lançar uma maldição sobre Israel. Balaão até que tentou, mas não conseguiu. Por quê? Porque o povo era protegido do Senhor. O ímpio que tenta amaldiçoar o Filho de Deus não vai sair impune, visto que o Senhor disse que aqueles que nos amaldiçoarem serão amaldiçoados. Aqueles que te abençoarem serão o quê? Eu abençoo você em nome de Jesus. Amém. Então olha só. Agora, existe um tipo de maldição, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Existe um tipo de maldição que se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Agora, que nós estamos protegidos pelo poder de Deus. Mas tem maldição. Por exemplo, Noé amaldiçoou Cã. Olha aí. Noé amaldiçoou seu próprio filho. E a maldição veio sobre ele. Isaac amaldiçoou seu filho Esaú. Eliseu amaldiçoou os rapazes que zombaram dele porque ele era careca. O leão veio e comeu todos aqueles rapazes. Foram feitos por leões. Maldição, presta atenção aqui agora. Maldição de paz se cumpre. Maldição de paz se cumpre. Maldição de autoridades espirituais se cumpre. Toda vez que afirmamos que determinada coisa ruim vai acontecer, estamos
traindo maldição. Misericórdia. Para concluir, ao invés de você semear maldição, a partir de hoje comece a semear bênçãos. Palavras têm poder. Olha para o seu irmão e fala para ele: palavras têm. Palavras sem poder. Dá uma chacoalhada nele Palavras aí. sem poder. Palavras sem poder. Olha só. Olha que curiosidade. Primeira menção desse princípio na Bíblia. Sabe onde está? Nós estamos prestando bastante atenção. Primeira menção de que palavra tem poder na Bíblia. Sabe onde está? Gênesis, capítulo 1. E disse Deus. Quando Deus disse, o que aconteceu? As coisas vieram a existir. Palavras têm poder. Quando você fala, as coisas vão acontecer. Olha só, pela palavra que Deus criou a terra, o firmamento, os animais, as aves, as plantas, o homem. Deus disse: haja aí, ouve. Então, olha só, nós também temos o poder de trazer à existência muita coisa boa através das nossas palavras. Jesus abençoou as multidões. Jesus abençoou seus discípulos. Jesus abençoou as crianças. Nós devemos abençoar todos aqueles que estão sob nossa autoridade. Nós devemos abençoar nossos pais. Nós devemos abençoar nossos filhos. Nós devemos abençoar nossa família. Nós devemos abençoar nossa igreja. Nós devemos abençoar todas as autoridades. Nós devemos abençoar nossa cidade. Nós devemos abençoar nossa nação. Nós devemos abençoar e abençoar em nome de Aleluia. Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Te abençoo nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, através dessa palavra, nessa manhã, nós entendemos que nossas palavras são poderosas. Olha para o seu irmão e fala: sua palavra é poderosa. A palavra é poderosa. Por isso que às vezes, irmãos, a gente fala assim: ó, eu espero, olha aqui para mim. Eu espero, olha aqui para mim, todo mundo, todos os irmãos, olha aqui para mim. Eu espero que a partir de hoje, quando nós falarmos assim, sai do seu lugar, vai dar uma palavra de bênção. Aleluia. Amém. Dá um abraço nele. Dá Deus. Eu espero que você faça isso. Amém, Jesus. Você sai do seu lugar, vai lá e dá uma palavra de bênção. Aleluia. Porque as suas palavras são poderosas. Amém. Aleluia. Quando você sai para abençoar uma pessoa, sua palavra ela não vai voltar vazia. Aleluia. Ela vai cumprir o que você declarou. Então nossas palavras são poderosas, não para edificação ou para destruição, para alegria ou para tristeza, paz ou para tribulação, para atração ou separação, para bênção ou maldição. Precisamos quebrar todas as cadeias de maldição que porventura estejam presentes em nossas vidas. Deus quer nos abençoar e deseja que possamos fazer o mesmo com aqueles que estão presentes no nosso dia a dia. Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E diante dessa palavra você tem duas coisas a fazer. Não é pensar em fazer, é fazer. Primeira coisa, você vai pedir perdão por todas as palavras negativas de maldição que saíram da sua boca até hoje e que deram legalidade para o diabo
Se o Espírito Santo colocar na sua mente pessoas que você amaldiçoou, pessoas que você falou mal, você começa a quebrar essa sentença agora na vida delas e também na vida dos seus. Os casais que estão aqui hoje, eu queria que você orasse junto com seus filhos e que vocês colocassem as mãos sobre a cabeça dos seus filhos, quebrando toda a maldição que algum dia você lançou sobre ele, declarando bênção sobre a vida dos seus filhos, quebrando toda a sentença e lançando a partir de hoje uma sentença de bênção, um novo tempo sobre a vida dos seus filhos, abençoando eles, declarando quebrada toda semente de maldição, toda legalidade que foi dada para o diabo, por palavras que algum dia você falou por estar nervoso, por estar bravo, por estar decepcionado, não interessa. Você vai quebrar em nome de Jesus. Você também vai quebrar toda a influência, peraí, não olha ainda não. Você vai quebrar toda a influência do mal sobre a sua casa. Você vai declarar uma sentença de bênção sobre a sua casa, sobre todos os cômodos da sua casa. Você vai declarar sobre o seu quarto, quarto dos seus filhos, sobre a cozinha, sobre a lavanderia, sobre a garagem, tudo, todos os quartos, todos os cômodos da sua casa. Você vai declarar uma sentença de bênção agora sobre todos os cômodos da sua casa e tudo que tem lá dentro. Declara sobre suas roupas, declara uma palavra de bênção sobre a sua casa e seus bens. Vai abençoar o seu trabalho nessa manhã também, amém, irmãos? Você vai lançar uma sentença de bênção sobre o seu trabalho. Se o seu trabalho não tem sido um instrumento de bênção para você, você quebrando toda a sentença ruim sobre o seu trabalho, Deus vai abrir uma nova porta para você a partir de hoje. Deus vai abrir uma porta de acordo com aquilo que Ele quer fazer na sua vida financeira a partir de hoje. Você vai abençoar o seu salário, você vai abençoar também a sua família. Você vai abençoar seus parentes, você vai abençoar seus amigos, você vai declarar palavras de bênção hoje, porque toda maldição vai ser desfeita hoje aqui. O Senhor vai levar você para um novo tempo. E a partir de hoje, tome cuidado com aquilo que você fala. Não pode, o apóstolo Tiago, ele fala, olha, não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Não pode de uma mesma fonte jorrar palavras de bênção e palavras de maldição. Então, a partir de hoje, se tiver que falar alguma coisa para alguém, sobre você, sobre qualquer coisa, abençoe. Que Deus vai te libertar hoje. Deus vai trazer poder sobre a sua vida. Deus está trazendo um novo tempo aqui sobre você. Feche seus olhos agora. Ore pelos seus filhos agora. Quebre toda sentença de maldição, toda palavra negativa, toda palavra contrária. Quebre agora na vida dos seus filhos. Quebre na vida da sua esposa. Quebre na vida do seu esposo. Vamos orar. Ore agora, com fé.
Os esposos orem pelas suas mulheres. As mulheres depois orem pelos seus maridos. Quebre toda palavra de maldição, quebre toda palavra contrária que você proferiu ou que outros proferiram sobre ela, sobre ele. Declare agora sobre a vida do seu cônjuge agora. Bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Orem pela sua casa também agora. Orem, abençoe cada canto, cada cômodo, cada parte da sua casa e do seu trabalho também. Ore agora pelos seus familiares, pelos seus parentes. Libere uma palavra agora de salvação sobre a sua família, sobre os seus familiares, aqueles que ainda não conhecem Jesus. Libere uma palavra de salvação, de libertação. Quebre toda maldição que foi lançada sobre a vida dos seus familiares. Quebre agora e declare o poder de Deus. Declare que eles estarão com você, servindo ao Senhor. Declare que eles encontrarão Jesus. Eles serão salvos, libertos, transformados. Declare o nome de cada um. Fale agora. Libere uma certeza sobre cada um, sobre seus amigos, sobre aquelas pessoas que trabalham com você. Libere agora a palavra de bênção agora em nome de Jesus. Abençoa em nome de Jesus.
Abençoa em nome de Jesus. Abençoa em nome de Jesus. Levante suas mãos agora. Vamos abençoar essa cidade. Vamos abençoar os bairros aqui em volta da igreja. Vamos declarar salvação sobre o Jardim Santo André, sobre a Vila Luzita, sobre Vila Rica, sobre Vila Suíça. Vamos declarar aqui. Vamos declarar a bênção do Senhor sobre os bairros, sobre Santo André, sobre os bairros dessa cidade, sobre as famílias dessa cidade. Começa a declarar, começa a liberar poder, começa a liberar palavras do Espírito Santo aqui. Oh, nós abençoamos, abençoamos, abençoamos essa cidade, Senhor. Abençoamos os bairros dessa cidade, Senhor. Abençoamos as famílias dessa cidade. Abençoamos o Jardim Santo André. Declaramos que chegamos no tempo de avivamento sobre o Jardim Santo André, Vila Luzita, Vila Rica, Jardim Guaraná, Vila Suíça, Vila Lutécia, Condomínio Maracanã, Cruzado 2, declaramos, nós vamos invadir, represa, fundo de campo, Jardim Irene, declaramos salvação, declaramos sobre o centro, sobre as autoridades da cidade, do estado, do país, nós abençoamos e declaramos o poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, estenda suas mãos lá para fora, estenda suas mãos lá para fora, diga: venha Santo André, venha Jardim Santo André, venha Vila Luzita, venha Jardim Guaraná, venha Vila Suíça. Começa a declarar para que as vidas venham a esse lugar, para que haja salvação. Começa a profetizar, começa a declarar, que as pessoas venham, que as pessoas sejam tocadas, que esse local se torne pequeno, que nós tenhamos 3 cultos aqui no domingo. Oh, em nome de Jesus nós declaramos salvação. Vidas, venham vidas salvas desse lugar, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos salvação sobre Santo André, avivamento sobre essa igreja, avivamento sobre as outras igrejas, um tempo de salvação, de colheita, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, põe as mãos sobre a sua cabeça agora. Em nome de Jesus, põe as mãos sobre a sua cabeça agora. Em nome de Jesus, toma autoridade sobre essa igreja, sacerdote do Senhor sobre esse povo. Eu quero quebrar toda maldição agora na vida dos teus filhos. Toda palavra contrária, toda palavra maligna, toda palavra que foi proferida contra a tua igreja,
contra a vida de cada um aqui, toda a maldição que foi lançada por pais, por familiares, por autoridades, tanto espirituais quanto autoridades naturais. Eu quero quebrar agora toda sentença que foi lançada, toda a legalidade do diabo contra essas vidas. Agora eu quebro agora em nome de Jesus. E eu declaro um novo tempo, um tempo de bênção, um tempo de crescimento, um tempo de avivamento, um tempo de derramar do Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos agora, Senhor. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, e declaro doce Espírito Santo, vem com tuas bênçãos, que os teus anjos agora, Senhor, comecem a trabalhar, Senhor, em favor dos teus filhos. Tudo aquilo que for perdido seja restituído em 3 vezes mais, Senhor. Que haja restituição, que haja cura, que haja libertação, que haja, Deus querido, um novo tempo sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê diz amém, dê uma salva de palmas para Jesus essa manhã, em nome de Jesus. Vamos cear? Pega aí os irmãos que vão compartilhar o pão e vinho, pode escolher aqui, pode pegar, pode distribuir para nós. Fique espírito de oração ainda, fique espírito de oração, ainda não encerrou o culto. Senhor, eu creio que Deus já fez coisas poderosas na sua vida nessa manhã, que o Senhor vai continuar fazendo ainda agora no horário no momento da ceia. Oh, aleluia. Jesus. Certo, nós vamos carregar o perdão. É que os homens derramam também. Você é mó de homem, vai lá. Fica com dó. O Eric é uma benção, vai derramar nada. Vamos lá, gente. Pega o pão, pega o cálice.